Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou aluna de farmácia e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, e vou apresentar o trabalho Desenvolvimento de Matrizes Efervescentes empregando termoextrusão. Os medicamentos efervescentes são alternativas atrativas devido à possibilidade de incorporar altas doses de fármaco, mascarar o seu sabor e ainda facilitar a sua absorção. Porém, a presença de sais efervescentes aumenta a higroscopicidade do medicamento, o que acaba diminuindo a sua estabilidade e dificultando a sua fabricação por uma linha de produção convencional. Dessa forma, a termoextrusão ou hot melt extrusion foi avaliada aqui pela primeira vez como uma alternativa para fabricar grânulos efervescentes mais estáveis e com processo produtivo otimizado. Para isso, paracetamol foi escolhido como fármaco modelo e, junto com o desenho de mistura, foi incorporada uma formulação. No desenho de mistura, 2 polímeros, o HPMC e o PVPVA, e 2 desintegrantes, o Partec e o Lud-Flash, variaram entre si. Todos esses componentes, juntamente com sais efervescentes, foram extrusados a 100 graus Celsius e depois foram granulados por um moinho de facas. Os granulados foram divididos em 2 grupos. As amostras recém-preparadas, que são amostras sem tratamento, e as amostras que foram submetidas a 75% de umidade relativa e 40 graus Celsius, que são as amostras com tratamento. Todos os granulados foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura, microscopia óptica, calorimetria diferencial de varredura, análise termogravimétrica e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier. Aqui temos uma tabela indicando todos os componentes da formulação e uma representação ilustrativa da variação dos polímeros e da variação dos desintegrantes. Os polímeros variaram na concentração de 20 a 0% e os desintegrantes de 5 a 0%. Esses materiais foram escolhidos para compor o desenho de mistura por apresentar uma grande influência na ação efervescente. Aqui temos as condições de extrusão. A temperatura foi mantida em 100 graus Celsius para todas as formulações e a rotação e o torque variaram de acordo com cada formulação. Aqui temos a microscopia óptica dos filamentos, indicando que todos mostraram-se uniforme, sem nenhum escurecimento, que seria um indicativo de degradação, e sem nenhum aumento de volume, que seria um indicativo de antecipação da reação efervescente, devido à liberação de gases. Aqui temos a microscopia dos granulados, indicando que todos, antes do tratamento, são uniformes quanto à coloração e quanto ao tamanho, e que após o tratamento, as amostras com grandes concentrações de PVPVA apresentaram uma grande modificação na morfologia, no caso F2, F4, F8 e F10. A absorção de água que ocorreu durante o envelhecimento provocou a união e a fusão desses granulados. As amostras com HPMC não apresentaram essa instabilidade. Aqui na microscopia eletrônica podemos confirmar o que foi visto na microscopia óptica e ainda identificar essa ação plastificante da água que diminuiu a quantidade de poros dos granulados, o que poderia afetar a performance desses medicamentos depois. Aqui temos o espectro de infravermelho das formulações e do fármaco, onde as regiões em cinza são respectivas às bandas funcionais do paracetamol. Então, podemos ver que antes e após o tratamento não há nenhuma modificação nas bandas funcionais do fármaco, e que o coeficiente de correlação das formulações com e sem o tratamento foram todos acima de 0,8, sendo a maioria acima de 0,9, o que indica uma alta estabilidade química da formulação antes e após a exposição à umidade e temperatura. Aqui temos uma tabela com os dados de TGA, onde temos a temperatura inicial de decomposição, a porcentagem de perda de massa e o número de fases de decomposição. Dos materiais que compõem a formulação, o componente que degrada em menor temperatura é o bicarbonato de sódio, que degrada em 120 graus Celsius.
E aqui nas formulações, nenhuma degradação ocorreu antes dessa temperatura, indicando então uma estabilidade térmica das formulações que foram extrusadas e confirmando também que não houve nenhuma degradação durante o processo de extrusão. Aqui temos os dados de DSC, onde a fusão do paracetamol ocorre em 172 graus Celsius e a entalpia de 10% do fármaco, que é a concentração da formulação, corresponde a menos 16,2 joules por grama. Nas formulações podemos ver que a fusão do fármaco ocorreu em temperaturas menores do que 172 e que o valor de entalpia desse pico de fusão é bem menor do que o esperado. Isso pode sugerir que o fármaco está amorfo na formulação, o que é uma característica comum de formulações que foram termoextrusadas e que também aumenta a solubilidade do fármaco. Por fim, então, concluímos que esse trabalho demonstra que a técnica de Hot Melt Extrusion pode trazer benefícios importantes para a elaboração de medicamentos efervescentes, simplificando o processo de produção e obtendo formulações mais estáveis. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com outro trabalho de PIBIT, também desenvolvido por mim, e foi publicado na revista Pharmaceutics. Gostaria de agradecer ao CNPq, à FAPDF, à Universidade de Brasília e aos laboratórios LTMAC e LabTech, onde os trabalhos foram desenvolvidos. Obrigada!